Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro KNCA da Kinea. Para quem não sabe, a Kinea é simplesmente um dos braços do Banco Itaú. Importante dizer isso. E leiam essa informação que eu estou passando aqui na tela. Então a gente vai partir direto para o relatório do KNCA, que foi lançado nessa semana, referente aos rendimentos de outubro, que estão sendo pagos dividendos agora no mês de novembro. Exatamente o relatório do mês de outubro. Antes de começar a leitura do relatório e mostrar os principais pontos, gostaria de dizer que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor atual da cota é R$ 105,06. Você vê que teve uma queda em relação ao valor de mercado no fechamento do final de outubro. E o dividend yield dele nos últimos 12 meses é de 14,19, mostrando que ele é um dos fundos com o dividend yield mais baixo do mundo dos fiagros. E para quem não sabe, ele é exatamente o maior fiagro da nossa bolsa, com 2,23 bilhões na carteira. O mais próximo dele é o Rura 11, que já tem mais de 1,5 bilhão na carteira e que também pertence ao Itaú. O número de cotistas dele é bem bom, 56 mil, principalmente considerando que ele é um fundo de base 100. Ele é um dos fiagros que tem maior número de cotistas, como eu falei, mesmo sendo base 100, imagine se ele fosse base 10, ele provavelmente já teria uns 80 mil ou mais cotistas aí. O último dividendo distribuído e que foi pago essa semana é R$ 1,10, e ele é um dos poucos fiagros, juntamente com o CPTR e outros, que tem uma grande quantidade de IPCA na carteira dele, porque a maioria dos fiagros que possui IPCA na carteira como indexador não chega nem a 10%, ou é muito próximo de 10%. Ele é 25% da carteira IPCA e o restante CDI. A maioria ou não chega nem a 10% de IPCA ou é 100% CDI. As principais movimentações na carteira no mês de outubro foram uma operação de 50 milhões, que a gente vê aqui, o devedor, esse CMAA, e é uma operação CDI mais 2,09. Quem quiser ler a descrição aqui da operação tem aqui para vocês. E ele também aumentou a posição em outros ativos no total de 12,8 milhões, sendo 10,4 milhões em IPCA mais 7,49 da Minerva, que tem ações na bolsa. Tá aqui falando um pouco mais qual segmento em que a Minerva opera. E fora essas duas, tem mais essa operação da Zillow no total de 2,2 milhões, IPCA mais 7,9, falando aqui da operação da Zillow. Quem quiser dar uma pausa e dê uma lidinha. E da Cocal, que é apenas 200 mil, IPCA mais 8,71. E também fala aqui um pouquinho sobre a Cocal. Aqui nos comentários do gestor, é interessante ler isso. Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRAs atrelados à inflação, ou seja, ao IPCA, presentes na carteira, refletem aproximadamente as variações do IPCA referente aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Ilustrando, né? Os resultados apurados ao longo do mês de outubro, que é exatamente esse relatório, a serem distribuídos aos investidores em novembro, refletem aproximadamente a variação do IPCA nos meses de agosto, 0,23, e setembro, 0,26. Esses patamares de inflação, apesar de ainda baixos, representam níveis mais normalizados quando comparado àqueles registrados em junho, menos 0,8, e julho, 0,12. E ajudam a explicar o melhor resultado gerado no mês frente aos últimos períodos. Aqui a gente vê o resumo da carteira, que eu acho bem legal. Ele mostra que o percentual atrelado a CRAs é cerca de 75%, como a gente vê, só que sendo indexada ao CDI, cerca de 50%, mais essa parte aqui, ó. Só que em CRA é 50%, basicamente, sendo CDI e 25% do IPCA. Só que se você for em relação ao indexador, cerca de 73% da carteira é indexada ao CDI e apenas 25% em relação ao IPCA. E ainda tem um pouco de caixa. Aí ele mostra aqui, ó, CDI cerca de 74%, é exatamente a soma desse mais esse, quase 74%, e IPCA cerca de 25%, ou seja, como eu falei para vocês, ele é cerca de 1/4 da carteira atrelado ao IPCA. Por exemplo, lá no CPTR, que eu fiz vídeo recente, ele é quase 1/3 da carteira. É maior do que esse valor aqui. E ele ainda tem 0,7 no IPCA. Aqui ele mostra a alocação por setor, sendo o setor que tem maior quantidade aqui no KNCA, cerca de 1/3 da carteira, é açúcar e etanol. Ele, dessa forma, ele parece um pouco o FGA, né? O FGA também é mais açúcar e etanol. Só que o FGA é um fundo bem menor, não dá para comparar em termos de tamanho, é 1/5 do tamanho desse aqui, praticamente. E além do mais, o FGA distribui um dividend yield maior. Ele tem uma pegada mais high yield. Mas por enquanto está totalmente sem problemas. Também
fizemos um vídeo recente, é só buscar aqui na página inicial do canal. Que é importante saber que o fundo negocia em média cerca de 3 milhões e meio por dia na bolsa, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. Aqui a gente parte para a DRE do fundo, e é bem interessante a DRE dele, porque ele mostra o último ano todinho. Vamos focar aqui na DRE do mês de outubro. Eu só não gosto porque é muito resumida, mas aqui ele passa os resultados de todas as fontes de receita do fundo, 20 milhões em CRA, 5 milhões em LCI, meio milhão em instrumento de caixa, ou seja, no caixa, menos 2,4, ele coloca já a despesa aqui no meio de tudo, não teve outra despesa, e o resultado, ou seja, o lucro do fundo foi 23,4 milhões, ou seja, praticamente igual a setembro e bem próximo do mês de agosto, e superior a esses últimos meses aqui, ó, praticamente a todos. Aí você vai dizer, por quê? Exatamente porque ele cresceu o fundo. Se o fundo cresceu, aumentou a base de cotistas, aumentou a quantidade de cotas, logicamente a receita vai subir. Então a gente também não pode ficar comparando muito o que era daqui para trás e do que é daqui para frente, exatamente porque teve esse crescimento do fundo. A gente vê que o valor do resultado, se fosse por cota, seria R$1,08, mas ele pagou R$1,10. Ele está tentando ficar um fundo mais estável, digamos assim, né? No valor por cota, a gente acaba vendo que como aumentou a quantidade, aumentou os rendimentos, mas também aumentou a quantidade de cotas, acaba ficando proporcionalmente o valor por cota distribuído mais ou menos igual. Só que você percebe uma queda em relação a esses meses anteriores, principalmente esses aqui que a gente vê, ó, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, porque nessa época a taxa do CDI estava mais alta, tem esse detalhe também. E agora tá uma taxa de CDI mais baixa, começou a cair a partir do mês de agosto. Não deve ter sido refletido no mês de agosto, mas em setembro já sente um reflexo. Você nota aqui, ó, que o resultado caiu em termos de 1,5 milhão aqui, ó. Você sabe que a partir do mês de agosto teve uma queda no valor da Selic, que afeta o CDI. E apesar do fundo não ser 100% CDI, ele é 75% CDI. Então, afeta muito a distribuição do fundo, os rendimentos do fundo. Então, você vê que, ó, do mês de agosto para setembro, a queda começou em agosto, mas não afetou o mês de agosto, mas já foi afetando o mês de setembro. O que é interessante é a gente ver que no mês de outubro não teve uma perda muito grande, já tinha tido mais uma queda na Selic aqui, que deveria ter afetado outubro, mas também tem a questão que outubro tinha mais dias úteis. Quanto mais dias úteis, mais rendimentos tem para os investimentos, os ativos ligados ao CDI. Então, no final das contas, o fundo acabou distribuindo mais. Nesses últimos 3 meses aqui, você vê que ele está distribuindo mais do que ele recebeu. Recebeu 1,15, distribuiu 1,20, recebeu 1,7, distribuiu 1,10, recebeu 1,8, distribuiu 1,10, porque ele tinha reserva acumulada. E agora a reserva acumulada é apenas de 5 centavos, mas ele tem como garantir alguns meses nessa faixa de 1,10 se a distribuição não cair muito abaixo de 1,8, que ele ainda tem 5 centavos em reserva acumulada. Aqui chegamos na carteira do fundo e vê todos os ativos do fundo. O fundo tem cerca de 30 ativos, o que eu acho até pouco para um fundo tão grande assim. Por exemplo, o Rura tem cerca de 50 ativos, tem outros fiagros aí que tem na faixa de 40 ativos. Poucos são aqueles que têm de 30 ou menos ativos, principalmente esses fiagros maiores que já estão ultrapassando a barreira dos 400 milhões. A gente vê que ele praticamente só investe em CRA, como a gente já sabe, mas tem aquela LCI que a gente vai ver lá embaixo. Aqui ele faz uma separação, eu vou até separar assim como ele separou. É até interessante essa separação, porque ele separa por indexador, né? Aqui começa os IPCA. Nos outros fundos é bagunçado, é misturado CDI e IPCA, porque eles colocam a listagem não separando por indexador, e sim por ordem alfabética, ou às vezes por ordem de quantidade do patrimônio da carteira, atrelado àquele devedor. Então aqui tá nessa ordem, primeiro, indexador, a gente vê aqui todas as taxas. Aqui são os nomes dos devedores. Você vê, por exemplo, que essa usina Itamaraty aqui tem quase 8% do fundo. A gente vê que essa Tecnomil tem cerca também de 9% do fundo. A gente vê que esse Rio Amambaí tem cerca de 10% do fundo. Eu nem acho muito legal, não. Ele tem essas concentrações de cerca de 10%. Para mim, o ideal é no máximo 5%. Até 10% é aceitável, mas já é algo perigoso, né? Principalmente quando a taxa é mais alta. E, por exemplo, você vê que na usina Itamaraty é CDI mais 7%, que é uma taxa bem perigosa, bem high yield mesmo. Se a gente vê, por exemplo, o caso do Vigia, a Languiru lá, a taxa deles era CDI mais 6,75% e deu problema para eles pagarem e agora o fundo está sentindo a falta de pagamento. Então é sempre perigoso ter uma concentração num devedor que tem uma taxa tão alta como essa aí, CDI mais 7%. E enquanto aqui a Tecnomil é uma taxa menor, mas também ainda é alta, né? Não tão alta como essa. Essa aqui está mais numa cara mais chegada ao middle risk, assim como a Rio Amambaí. Mas são 3 devedores que têm
tem percentuais pesados, né? Olha aqui, os três juntos são quase 30% do fundo, né? Ou seja, cerca de uns 800 milhões, próximo a 800 milhões, o que não é legal, para mim não é legal. E aqui tá o valor do lado da dívida dessas empresas. E agora a gente vem para os últimos ativos, que você vê que a maioria é CRA, com exceção dessa LCI aqui, essa LCI de 99% do CDI, 510 milhões, é muito dinheiro que eles têm em LCI. Essa LCI aqui pode ser convertida para comprar novos ativos, que dê um rendimento maior do que esses 99% do CDI, cerca de 23%, além de ter esse um pouquinho na carteira, que são de títulos públicos federais, provavelmente Selic, né? Aqui, 17 milhões, 0,8 do patrimônio, e a gente vê que os devedores aqui, do lado, as taxas, o valor devido e o percentual atrelado à carteira de cada um desses devedores aqui. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, meu amigo, você possui KNCA na sua carteira? Você tá pensando em comprar? Qual outro Fiagro você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários. E quem gostou do vídeo já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!